Olá! Hoje o nosso tema é como arrepender-se e mudar de vida. É um tema interessante e para que possamos compreender melhor, para que essa mensagem possa cair bem em nosso coração, vamos pedir que o Espírito Santo que inspirou a sua palavra possa estar presente aqui. Vamos orar? Grandioso bom Pai, obrigado nosso Deus por termos a sua palavra em nossas mãos. Muito obrigado, Senhor, pelas tantas verdades maravilhosas que o Senhor coloca ao nosso dispor, que vem fazer com que nós possamos transformar a nossa vida passo a passo e as verdades serem apresentadas a nós como a aurora que se aproxima. Venha, Senhor Jesus, nos abençoar. Esteja com cada ouvinte, esteja comigo também. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Então vamos ao tema, como arrepender-se e mudar de vida. Em primeiro lugar, você deve reconhecer Jesus como o Filho de Deus, aquele que te redimiu, aquele que pagou o preço que você deveria pagar, conforme o texto bíblico que diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele morreu em seu lugar, em meu lugar, e pagou a morte que você deveria. Reconhecendo isto, também reconhecer a Bíblia como a sua palavra, a verdade. E depois, como devemos lidar com este processo do arrependimento? Vamos ver Romanos 6, de 11 a 13, que diz assim: assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo, devem se considerar vivos para Deus. Você se arrependeu, você morreu para o pecado, agora você está vivo com Deus, nova vida. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam os desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte de seu corpo para o pecado, para que ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus para que ele use a fim de fazerem o que é direito. Então, aqui nos diz o quê? Quando você conheceu uma verdade, você deixa a antiga vida, ou a antiga maneira de se viver, e agora, com a luz que está sobre você, com a palavra, você vai mudando, vai vivendo uma nova vida. E olha que interessante esse texto, a história de Filipe e o eunuco. Deus enviou Filipe para ajudar eunuco. Era um homem rico, governador, lidava com, era um ministro, né? Lidava com finanças e tudo, e ele estava lendo a palavra de Deus, e Deus enviou ele, e Filipe, correndo ao lado da carruagem, perguntou ao homem: o que você está lendo? Eu falei: estou lendo o livro de Isaías. E o que você lê, você entende? Nem tudo. Uma coisa, aqui ele está falando dele ou alguém que deveria vir, ainda vir. E Filipe se propôs a ajudá-lo. Então o eunuco disse: para a carruagem, sobe, entra aqui e senta do meu lado e me explique. E olha que interessante, Atos 8, de 35 a 38, diz assim: indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e o eunuco, voltando ao verso 35,
Então Filipe, abrindo a sua boca, começou nessa escritura e ele anunciou a Jesus. Agora o verso 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: aqui está a água. O que impede que eu seja batizado? Verso 37. E disse Filipe: é lícito, se crer de todo o teu coração. E respondendo, o homem disse: eu creio sim que Jesus é o Filho de Deus. E no verso 38 diz assim: e mandou o eunuco parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Que interessante, muito bonito. E olha que texto interessante nós temos também para nós meditarmos um pouco. Hebreus 3,15. Diante de todas essas verdades que você está aprendendo, olha o que diz Hebreus 3,15. Hoje, não é amanhã, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aceite, não deixe para amanhã, não protele, aceite hoje. Olha que interessante esse texto que diz o seguinte, sobre os frutos, o resultado desse arrependimento. Diz assim: aqueles que almejam o batismo devem professar a fé e experimentar o arrependimento, mas a menos que também produzam frutos dignos de arrependimento, ainda não terão preenchido os requisitos bíblicos para o batismo. Sua vida necessita demonstrar o seu comprometimento com a verdade conforme ela se manifesta em Jesus e experimentar o amor a Deus pela obediência aos seus mandamentos. Conforme a luz, como a luz da aurora, como a luz vai clareando você, ao seu entendimento, você vai obedecendo, você vai progredindo e assim deixando as coisas passadas e prosseguindo para as novas. E diz assim: os frutos do Espírito sendo revelados em sua vida demonstrarão que o Senhor permanece neles e eles no Senhor. A sua família, os seus, irão perceber que há uma nova vida. A transformação vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Entendeu? Então, entenda isto. O arrependimento é deixar as coisas que você vai tendo conhecimento para trás, que você precisa mudar. Deixe para trás e vai prosseguindo. E assim a sua vida vai sendo transformada como o nascer do dia. Que Deus abençoe você. Que essa luz, que é a palavra de Deus, possa entrar no seu coração e fazer morada. Que Deus abençoe você. Você não vai se arrepender. Eu nunca vi alguém conhecer a Jesus e se arrepender. A vida se transforma. Que Deus abençoe você.
me dera